palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje tem muito a ver com o que eu tenho vivido nesse ano. E é um ano que não acabou, inclusive, está quase acabando, mas ele não acabou. E temos muito para viver ainda. Então vamos para a palavra do Senhor. Queria convidá-los a abrirem Gênesis, capítulo 25. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 45. Falei errado. Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 3. Gênesis, no capítulo 45, vamos ler do verso 3 ao verso 8. É uma das passagens que fala da história de um grande homem, que eu tenho uma grande admiração por esse homem, que é José. Vamos lá. Quem achou aí, diz achei. Coisa boa, a maioria, pelo que parece. Quem não achou vai se encontrando enquanto a gente vai começando a ler. Então, Gênesis capítulo 45, a partir do verso 3, diz o seguinte: E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e de senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Só até aí. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse tempo precioso que o Senhor nos permite estar reunidos, Senhor, na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, podendo, Senhor, encontrar com os nossos amigos aqui nesse lugar tão maravilhoso, com um ambiente tão precioso e prazeroso para nós. Acima de tudo, somos gratos porque o Senhor cumpre a tua palavra e o Senhor se faz presente no nosso meio, no momento em que te buscamos juntos como igreja. Oramos, Senhor, para que nessa noite, a partir desse momento, dessa palavra, Senhor, o Senhor venha tocar os nossos corações e que a semente da tua palavra venha, Senhor, a crescer nos nossos corações como crescem sementes em boas terras. Nós oramos, Senhor, para que essa palavra traga transformação nas nossas vidas e que através disso possamos transformar outras vidas da mesma forma. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Um crente aqui, coisa boa. Igreja, nós, como estava conversando, comentando, desde hoje de manhã, o pastor Jones comentou que está no final do ano mesmo e já foi o penúltima reunião de líderes e voluntários que nós tivemos no ano. Então isso dá até aquele nervosinho, Poxa, o ano acabou, a gente começa já aquele sentimento: nossa, o que eu fiz esse ano? O que aconteceu comigo nesse ano? E foi um ano extremamente intenso para nós como igreja. Quem já está acompanhando a nossa igreja nesse último ano, de forma ali bem chegada, bem próxima, participando de todas as programações, com certeza teve um ano transformador, um ano muito intenso. E dentro de todos os anos que nós começamos como igreja, temos ali o nosso culto da virada, um costume que nós temos desde sempre, até onde eu sei, pelo menos desde que eu nasci, a minha vida inteira eu participei aqui desses cultos da virada. Foram pouquíssimos que não aconteceu por ocasiões externas aí, mas sempre são momentos muito marcantes para nós, porque
nós temos ali aquele momento de recapitular aquilo que aconteceu no ano, entender todas as bênçãos, todas as maravilhas que o Senhor fez durante o ano que se passou. Esse ano com certeza vai ser um ano muito marcante também para recapitular, para revisar os feitos do Senhor na nossa igreja, nossa casa como família. E também é de costume que todos os anos nós tenhamos um decreto, um tema que nos guia durante um ano. E isso para nós é muito bom, é muito positivo. Eu tenho experiências muito legais com esses decretos, porque todos os anos, quando nós começamos uma nova leitura bíblica, nós sempre lemos ali a Bíblia anualmente, cada decreto nos traz uma perspectiva diferente na hora da nossa leitura bíblica. Para mim, é sempre assim. Eu sei como que é a experiência de vocês, mas se nunca aconteceu, façam esse teste, experimentem ler a Bíblia com a perspectiva do decreto que o Senhor determinou para o nosso ano como igreja. Não é só um tema aleatório, é algo que nós cremos que o Senhor que determinou para nós. Então, isso sempre marca muito a minha vida. E esse ano foi decretado a nós o ano da reconciliação. Então, 2024 ainda não acabou, ainda é tempo de reconciliação também. E nós vivemos muito isso nesse ano. Tivemos muitas famílias, muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes se reconciliando com o Senhor. E sempre que a gente fala desse tema reconciliação, nós ligamos diretamente ao ponto principal que a palavra nos mostra a respeito disso, que é a reconciliação com Deus, com o Senhor. Ou seja, a nossa forma, a fonte da nossa salvação veio por Cristo, que se reconciliou, que nos reconciliou com o Pai, que é justamente o que tem escrito na palavra, principalmente um texto que para mim marca muito quando se fala desse assunto, está em Romanos capítulo 5, verso 10, que diz que quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Mas muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a reconciliação é a fonte, a forma, o termo que nós utilizamos para expressar como nós somos salvos, como nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos também. E hoje eu queria trazer, baseado nessa ideia de como somos reconciliados e como devemos também nos comportar como quem já foi reconciliado com o Senhor, uma forma de enxergar nessa vida, nesse exemplo de José, como que a nossa reconciliação com o Senhor tem impactos. José é um grande exemplo disso, em formas diferentes, do que talvez a gente esteja acostumado, mas José foi um grande exemplo de reconciliação, não só com Deus, porque aqui não teve tantas reviravoltas na história de José com relação a ele, com seu relacionamento com Deus, pelo menos não registrado aqui na palavra, mas aqui nesse texto que nós lemos, nessa passagem que nós lemos, mostra um momento em que José estava se reconciliando com a sua família, com seus irmãos. Então esse foi um dos assuntos, um dos pontos que nós vemos de reconciliação na vida de José, mas o efeito da conexão, do relacionamento de José com Deus trouxe muitos outros resultados. E eu queria trazer a vida de José, a partir da vida de José, algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida como aqueles que já foram reconciliados com o Senhor. Posso ouvir um amém? Quantos reconciliados com o Senhor nós temos aqui? Amém, amém. Se você ainda não se reconciliou com o Senhor, não perca a oportunidade de fazer isso hoje ainda. Ainda que não tenha um momento específico para isso, você pode fazer isso também assim que terminar. Você pode procurar alguns dos diáconos que estão ao redor, servindo aqui nas portas, procurar um líder, pode me procurar no final, nós vamos orar juntos a partir dessa ideia. Então, vamos lá. Algumas lições aqui sobre a vida de José que nós precisamos levar para a nossa vida. Como eu estava falando aqui nessa passagem, é um momento em que José estava se reconciliando com seus irmãos. Mas por que estava acontecendo uma reconciliação? Só pode existir uma reconciliação quando tem algum tipo de problema anteriormente, um distanciamento anteriormente. Então aqui, da mesma forma que aconteceu conosco, como o pecado entra no mundo, nós nos afastamos de Deus, vem Jesus para nos reconciliar com o Pai. Aqui nesse caso, desse relacionamento de José com os seus irmãos, aconteceu muita coisa. José teve um relacionamento muito complicado com sua família, principalmente com seus irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja dele, e por conta disso,
eles o traíram de uma forma muito impactante, de uma forma muito marcante e agressiva, inclusive. Quantos aqui já se sentiram traídos por alguém na vida? Bastante gente. Aquele momento que pode se tornar constrangedor se você ficar olhando pela igreja, né? Não precisa fazer isso agora, pelo amor de Deus, ficar procurando pessoas que você já se sentiu traído aqui dentro da igreja. Não tem porquê. Hoje foi manhã de ceia, então o momento de ceia também é para isso, para nós perdoarmos uns aos outros aqui, para cearmos juntos em comunhão. Então, enfim. Então, esse sentimento de traição, muitas pessoas já tiveram, talvez muitas capazes de ainda sentir alguma vez na vida. A gente só consegue ser traído por pessoas que nós temos muita intimidade, temos relacionamento, nós amamos. Não tem como um inimigo trair a gente, já é inimigo, né? Então aqui no caso de José, os irmãos traíram ele a ponto, de uma forma tão agressiva, a ponto de venderem ele como escravo. Então José foi vendido por seus irmãos como escravo. E a partir disso, acontece muita coisa na vida dele. Ele começa a trabalhar na casa de uma família que era extremamente relevante, importante na sociedade. Depois acontecem problemas também dentro dessa casa onde ele trabalhava, servia na real, né? Ele era como escravo também ali naquela ocasião. E ele também, de certa forma, acaba sendo traído mais uma vez. A confiança das lideranças dele acabaram de alguma forma traindo ele. E depois disso ele acaba sendo preso. Ele foi preso, ficou ali um tempo na prisão, fez algumas amizades na prisão, cresceu, se tornou de certa forma um supervisor dentro da prisão onde ele estava, e mais uma vez, de certa forma, também foi traído. Foi abandonado por um dos amigos que ele fez. Ele fez um combinado com aquele amigo, né, que se ele fosse liberto, que ele iria interceder por José para que ele fosse liberado. E só que isso demorou muito para acontecer. Então, não foi de forma imediata, como de acordo com o combinado, mais ou menos, que eles tiveram. Então, José passou por muita coisa, por muitos atritos, por muitos conflitos na vida dele. Só que chegou um certo ponto que José, ele foi reconhecido, porque em uma ocasião que o faraó teve ali alguns sonhos muito estranhos, não estava conseguindo interpretar, José foi usado por Deus para interpretar esses sonhos que o faraó estava tendo. O faraó, no caso, era o líder, o grande líder ali dessa nação do Egito, que era a maior nação que existia na época. Então, José foi usado ali por Deus para isso. E nessa ocasião, ele foi premiado, ele foi exaltado ali naquela sociedade por conta de ter sido usado, ter sido uma ferramenta nas mãos de Deus para essa revelação. E ali, então, depois de tudo que ele passou, como escravo, como prisioneiro, como ali situações extremamente drásticas, ele tem toda uma reviravolta na vida dele. Ele acaba se tornando o governador do Egito. Se torna praticamente o braço direito do faraó. Então, depois do faraó, com todo o seu governo, com toda a sua autoridade, a segunda maior autoridade de todo o Egito era José. E aqui, depois de um tempo, outras coisas aconteceram, não vou detalhar passo a passo, mas algumas coisas aconteceram. Então, chegou um período de fome na terra do Egito. Foi uma das coisas que José tinha realmente previsto a partir das visões que o faraó teve. E quando chega esse período de fome, esse período de escassez, a família de José, os irmãos de José, que moravam numa outra nação, tiveram que ir até o Egito para procurar alimento, para procurar o sustento. E então, aqui chega no momento onde nós lemos, em que os irmãos de José, depois de muita trama ali no meio, chegaram e se encontraram com José, mas não o reconheceram nos contatos que eles tiveram com seu irmão. Fazia muito tempo que eles não estavam juntos. José com certeza estava muito diferente, com certeza estava com vestes ali de uma pessoa importante. Então tinham características que provavelmente dificultaram ali o reconhecimento dos seus irmãos. E aqui José se revela aos seus irmãos, se apresenta a seus irmãos, e a partir desse momento ele se reconcilia com eles. Depois de todas as tramas que aconteceram na sua vida, aqui acontece um momento de reconciliação com os seus irmãos. Essa atitude de José, esse primeiro posicionamento de José, para mim foi a primeira lição, contato inicial da conversa de José com seus irmãos. Nós conseguimos pegar a primeira lição desse texto, da vida de José como um todo. Na minha visão,
José, ele soube permanecer quem ele era, mesmo depois de todos os conflitos que ele passou. Então, para mim, a primeira lição que a gente toma da vida de José é justamente entender que as circunstâncias não podem nos fazer esquecer de quem Deus nos criou para ser. Imagina se você passasse por tudo aquilo que José passou. Como que você acha que você se portaria? Como que você acha que você sentiria os resultados de todos esses conflitos? Como que você responderia a esses conflitos? José, ele poderia, depois de todo esse tempo, de tudo que ele sofreu, chegar diante dos seus irmãos e fazer a vingança, ele pagar com a mesma moeda, fazer com eles alguma coisa tão intensa, tão drástica, como seus irmãos fizeram com ele. Mas aqui José não faz isso. Muito pelo contrário. Ele reconhece de uma forma totalmente diferente. Ao invés dessa visão de vingança, dessa visão de contra-atacar aquilo que foi acontecido com ele, foi feito com ele no passado, ele se comporta de outra forma. Ele deseja reconciliação. Ele deseja reconexão com seus irmãos. E aqui é muito interessante que no verso 3 e no verso 4, ele até repete isso. Tem um detalhe curioso, né? A partir do momento que José foi nomeado como governador, o faraó trocou o nome dele. Mudou o nome dele para um nome egípcio. Como ele era hebreu, ele foi reconhecido como cidadão egípcio de certa forma e determinado com um novo nome. Mas aqui José, quando ele se apresenta para os seus irmãos, ele não tem um nome novo que ele tinha. Ele se apresenta com um nome que ele sabia que era o dele, desde o início, que foi dado por seus pais. Ele chega e se apresenta aos seus irmãos: sou eu, José. A primeira pergunta dele foi a respeito do seu pai. Meu pai ainda está vivo? Ainda está se preocupando com aqueles que eram seus. E depois no verso 4, mais uma vez ele fala, não, ainda no versículo 3 na verdade, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Os irmãos ficaram chocados, perplexos ali com essa revelação. Cara, não é possível que esse é o José. É literalmente o governador do Egito e é o meu irmão. Como que isso aconteceu? Eu fico imaginando como deve ter sido a cara desses irmãos de José. Deve ter gelado na hora, ficado, sei lá, pálidos na frente de José. Mano, não é possível, esse cara vai me matar aqui agora. Vai matar, picar a gente aqui, dar para os leões, sei lá, que queria tinha imaginado, né, que seria a consequência daquilo que eles fizeram com seu irmão. E mais para frente, ele fala mais uma vez: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Então José, ele reconheceu e lembrou quem ele era, mesmo depois de todas as circunstâncias que ele passou. Isso aqui é um grande desafio. A gente se distanciar, a gente se salvar daquilo que é mundano. José podia muito bem ter se influenciado com todos os contextos que ele estava vivendo. José podia muito bem ter se contaminado com o ambiente onde ele estava, mas aqui ele permanece sendo o José do qual Deus o criou para ser. Tem algumas passagens na Bíblia que nos mostram quão importante isso é. Em João capítulo 17, onde Jesus está ali no seu momento de oração sacerdotal, intercedendo ao Pai por nós como seus filhos, ele pede a Deus: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu acredito muito que esse mal em que Jesus está aqui abordando, orando ao Senhor, é não só realmente o mal que eles poderiam sofrer de perseguição, mas de influência maligna. Porque como nós cremos da mesma forma, como a palavra diz, o mundo jaz do maligno. Então, o que nós entendemos é: nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. José estava no Egito, mas ele sabia que ele não pertencia ao Egito. E por isso ele foi, reconheceu, abraçou e se reconciliou com seus irmãos. A nossa vida, ela é constantemente atacada, nossa vida espiritual é constantemente atacada pelo mundo onde a gente vive, pelas circunstâncias ao nosso redor, pelas influências que estão ao nosso redor. Quantos de nós aqui já de repente, em alguma ocasião, pensamos ou balançamos a nossa fé por conta do ambiente onde nós estávamos implantados, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade,
ou seja, na sua própria casa. Quantos aqui têm a experiência de ser o único cristão de suas casas? Temos alguns casos aqui. Temos muitos jovens, inclusive, que são os únicos cristãos, os únicos que servem a Deus dentro dos seus lares. E que grande desafio é isso? Eu fiquei um tempo ausente aqui da igreja por uma viagem de trabalho, e nessa viagem eu fiquei hospedado numa casa junto com outros amigos, outros colegas de trabalho que foram selecionados de outros estados do nosso país. E cada um era de um canto. Tinha uns gaúchos lá, fera no churrasco, inclusive, a galera é boa mesmo, tem toda a competição lá, né, de quem tem o melhor churrasco. Aí não provei todos, então não tenho como opinar, mas os gaúchos são fera no churrasco. Tinha uns gaúchos lá, tinha uns cearenses, gente boa demais, tinha uns paulistas também, né? Então, e vocês imaginam como que eram as discussões de sotaque lá dentro, né? Tinha os gaúchos falavam uns baguri, né? Metiam essa do nada, você entendeu o que significa um mas expressão da região deles. Então eles têm esse costume porque é deles. Os cearenses chamavam todo mundo de macho. E aí, macho? E aí, macho? Tá bom, não entendi nada, mas tudo bem. Tudo certo, então, é macho. Você está falando, é isso mesmo. E os paulistas, como a gente sabe, puxando o R como sempre, e abrindo a porta para todo mundo, e chamando todo mundo de menzinho, né? Aquela história que a maioria da galera sabe. Menzinho aí, menzinho, qual é, meu? Turma que tá, tal, aquelas coisas. Então, era muito engraçado o ambiente, onde cada um tinha as suas características de onde eles vieram, e eu lá, o único carioca mais ou menos, né? É Fluminense que fala, quem é de Campos, eu acho, que não é quem é do estado do Rio, mas não é do Rio mesmo, acho que fala com Fluminense. É isso mesmo? Não sei, é isso mesmo, já sabia. Não sabia, mas eu confirmei. Então, mas para a galera de fora, é do estado do Rio, é carioca. Então, eu fui o carioca lá da casa. E é muito engraçado que, às vezes, nessas coisas bobas, a gente acaba sendo influenciado. Em coisa boba, de sotaque, de forma de falar, de expressão linguística, assim. Teve alguma coisa, não vou lembrar exatamente dos detalhes, mas alguma coisa em casa que eu falei com a minha esposa, que foi uma expressão que estava todo mundo falando lá na casa, lá em São Paulo, que quando eu falei, ela falou, que significa isso? Agora eu não vou lembrar a palavra, mas teve alguma coisa esses dias que eu falei. O que significa isso? Pois é, não sei nem explicar também. Todo mundo falava, falei também, não sei nem explicar o que significa. Mas tudo isso porque a gente acaba sendo influenciado pelo meio. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Óbvio que o exemplo que eu estou dando é muito simples, né? Muito pequeno, comparado com outras coisas que poderiam ter acontecido. Então, dentro da casa onde eu estava, só tinha mais um que servia ao Senhor. E era de uma fé um pouco diferente e tudo mais, mas eu tentava de alguma forma trazer ali o ambiente, orando junto com eles e trabalhar, porque a gente ia trabalhar junto. Então eu orava com eles antes de sair de casa. Então eu tentava manter o ambiente da forma que eu sei que deve ser. Até onde eu consegui, eu fiz. Mas na vida de todo mundo tem um limite com relação a isso. A gente não pode ser invasivo nos ambientes onde nós estamos, no sentido negativo, claro, invasivos, para querer dominar, vou falar que é Jesus enfiar a goela abaixo na vida de todo mundo. Não é assim. Não é assim que você vai ganhar a sua casa, não é assim que você vai ganhar a sua faculdade. Mas é se mantendo firme em quem Deus te criou para ser. Com o seu testemunho as coisas mudam. É muito comum, como nós que somos cristãos, que professam isso, não tem nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de medo de falar sobre isso. Inclusive, todos os meus amigos lá de São Paulo, do trabalho, só me chamam de pastor. Eles esqueceram o meu nome e só me chamam de pastor. Depois que eu falei que era pastor, todos só me chamam de pastor. Mas está tudo bem. Então, é muito interessante a gente manter o nosso testemunho onde a gente está. Porque a partir disso, o nosso mente vai acabar mudando. É super interessante a gente ver quando as pessoas vêm e começam a se abrir com a gente. Começam a abrir o coração. Poxa, tanta gente podia abrir o coração, eu vou abrir para quem? Para quem conhece Jesus, para quem tem Deus, para quem tem o Senhor. Que a gente é diferente, não tem como, a gente é diferente. E o nosso ambiente também tem que ser diferente. Então nós não podemos nos influenciar, nos deixarmos de ser quem nós fomos criados para ser, independente do ambiente. Como na vida de José, da mesma forma a gente tem que se comportar dessa forma, de se manter salvo do mundo. Como também Pedro fala isso, uma passagem em Atos,
capítulo 2, a partir do verso 40 mais ou menos, depois que desce o Espírito Santo, tem todo aquele mover. Pedro, quando começa a pregar, ele prega falando a todos para se arrependerem. Ele fala: arrependam-se. E outra coisa que Pedro fala é: salvem-se dessa geração perversa. O nosso papel como igreja, nosso papel como cristão, já reconciliados com o Senhor, é de nos comportarmos dessa forma, nos salvando dessa geração perversa, não nos ocultando dela, mas nos salvando dela, nos separando no sentido de mantendo aquilo que nós somos, não nos influenciando. Da mesma forma, em Romanos, Paulo vai falar no capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não se conformar com o ambiente que você está. Não se conforme. Se todos estão fazendo de errado dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho, todos estão se corrompendo, não seja mais um. Com certeza todos aqui já ouviram: você não é todo mundo. Acho que toda mãe fala isso, é uma frase padrão, eu acho, né? Você não é todo mundo. Então não seja realmente todo mundo. Não seja mais um no ambiente onde você está, e permaneça sendo quem Deus criou você para ser. Não confunda isso, um detalhe: não confunda permanecer quem Deus te criou para ser com a famosa síndrome de Gabriela, que o pessoal fala, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não é nesse sentido. A vida com Deus, nós somos moldados pela palavra, somos moldados pelo nosso modelo, que é Jesus. Mas a nossa fé, independente de onde nós estivermos, ela precisa permanecer como é. E a partir do momento que nós nos reconciliamos com o Senhor e entendemos quem somos nele, isso não pode mudar independente das circunstâncias. Essa é a primeira lição que eu enxergo aqui na vida de José com relação a isso. Amém? Outra lição que para mim foi muito marcante, muito impactante, é que o fato de, depois de José ter experimentado tudo que ele experimentou, vivido tudo que ele viveu, a partir do verso 5, aqui vai dizer: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a mentalidade desse cara. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Aqui, José, mesmo tendo passado por tudo que ele passou, ele enxergou que depois dele ter sido salvo, depois dele ter sido livre daquele problema, daquela situação onde ele se encontrava, ele se tornou uma ferramenta nas mãos de Deus para livrar a sua família e a sua nação, de certa forma, porque depois que isso aqui acontece, todo o povo lá, do seu pai, dos seus irmãos, todas as suas famílias, chegaram para viver junto com ele. Então, olha que loucura. Isso aqui é muito forte, muito marcante. Para mim, a minha visão, isso aqui, cara, nossa, incrível. Enxergar que nós, depois de sofrermos coisas que nós acabamos sofrendo na nossa vida, devemos nos tornar ferramentas de Deus para transformar outras vidas. Isso aqui tem muitas formas de a gente aplicar na nossa vida. Muitos aqui talvez foram rejeitados pelos pais. Muitos aqui talvez tenham sido traídos por irmãos, por amigos, por cônjuges. Talvez isso tenha te traumatizado na sua vida. E vocês acham que nada do que aconteceu com José traumatizou ele? Com certeza gerou traumas, com certeza gerou conflitos dentro dele. Mas a grande questão é que ele transformou todos esses traumas numa ferramenta nas mãos de Deus, para transformar e salvar a vida dos irmãos. Os irmãos poderiam ter morrido na miséria, se fosse da vontade de José. Mas José, ele entendeu que todo aquele cenário que tinha sido construído foi da vontade de Deus. Inclusive ele fala: vocês não fiquem tristes, não fiquem aborrecidos com vocês mesmos, porque não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Deus me enviou adiante de vocês para que vocês fossem salvos. Nem tudo que a gente vive a gente entende, nem todas as lutas que a gente passa a gente consegue compreender.
Mas a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, como realmente o Senhor, o Salvador da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida passa a ter mais sentido. Mesmo que não seja claro, mesmo que não seja super visível, transparente para nós, por que isso aqui está acontecendo, isso pode ser usado por Deus para transformar outras vidas. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que, perderam familiares, sendo ferramentas de Deus para consolar outras pessoas que perderam familiares depois, porque souberam o sentimento. E ao invés de usar isso para oprimir, usou para alegrar, usou para alimentar a fé dessa pessoa. Então, qualquer problema, qualquer trauma, qualquer conflito que você tenha passado na sua vida, entenda, foi da vontade de Deus, para que você fosse usado como ferramenta para alguma coisa, mesmo que você não tenha entendido ainda. Amém? Então José, ele mesmo em meio a todas essas circunstâncias, foi usado por Deus para salvar a sua família, para salvar os seus irmãos, e como fonte de livramento, para que não acontecesse coisa pior. Então, também tem um outro lado disso, que muitos de nós viemos, não foi o meu caso, mas muitos vieram do mundo, vamos dizer assim, né? Vieram do mundão e se converteram, e vieram para a nossa igreja, se converteram aqui mesmo. Quantos aqui não nasceram num lar cristão? Então, muita gente não nasceu num lar cristão. Então, muito provavelmente você viveu experiências que uma pessoa que nasceu num lar cristão não viveu. Depende, né? Depende do caso de quem nasceu, enfim. Mas, provavelmente, essas experiências que você viveu na sua vida, os pecados que você cometeu, os vícios que você teve que se livrar a partir do momento que você realmente foi liberto, tudo isso aí se tornou uma bagagem para você, se tornou uma história para você. E a partir dessa história, a partir de tudo isso que você viveu e foi liberto disso, foi livre disso, amém? Amém. Então você, a partir disso, pode ser uma ferramenta do Senhor também para ajudar pessoas a se livrarem das coisas que você um dia foi preso, um dia foi escravo. Então essa deve ser a nossa visão. Enxergar a nossa vida, enxergar, o propósito da nossa vida, não sendo só alimentado, não só sendo curado, não só sendo liberto, mas sendo ferramenta também para curar, para libertar, para livrar outras pessoas. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus nos dá, deve ser passado adiante. Não deve parar em nós, deve seguir adiante. Então, essa é uma lição super importante que nós temos que viver na nossa vida, e aqui aprendendo com José dessa forma. Então, quando a salvação nos alcança, quando a graça nos alcança, ela tem que alcançar também aqueles que estão ao nosso redor e também alcançar a nossa família, como foi literalmente o fato que aconteceu aqui com José. Amém? E por fim, nós já caminharmos para encerrar, uma outra coisa que aconteceu, que foi no último versículo aqui que eu li com vocês, no verso 8, José, ele diz o seguinte: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. O fato de José ter reconhecido que Deus o enviou faz toda a diferença nessa história. Mais uma vez, se ele tivesse aqui aquele rancor, aquele peso, aquela sensação, aquele sentimento de vingança no coração dele desde o início da situação, ele já teria condenado os irmãos há muito tempo. Mas a partir do momento que ele reconheceu que foi Deus que o enviou, as coisas mudaram, o cenário mudou, o contexto mudou completamente. Com toda certeza a história seria outra, se ele não tivesse reconhecido dessa forma. Então, quando nós entendemos que foi Deus que nos enviou para onde nós estamos hoje, seja onde for. O pastor Jones aqui mais cedo, no momento da oferta, orou aqui pelos nossos jovens e adolescentes que fizeram o Enem no dia de hoje. Então, talvez você esteja aí se preparando para ir para uma faculdade, talvez já esteja numa faculdade, ou esteja na escola, terminando seus estudos, independente do seu cenário. A partir do momento que você reconhecer
entender na prática que foi Deus que te enviou para essa situação onde você se encontra hoje, o seu cenário precisa mudar. A sua forma de enxergar o mundo precisa mudar. Porque se Deus te colocou na escola que você está estudando, é porque Deus tem um propósito disso na sua vida. Como é que você quer que eu já terminei escola, terminei faculdade, se é que eu vá na sua escola falar de Jesus para os seus amigos? Se é que eu vá no seu trabalho, que eu bata lá na porta do seu emprego e vá falar de Jesus, o ser testemunho de Cristo na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, eu não vou fazer isso. Você me convidava para passar uma semana na sua casa, você que não tem outros familiares cristãos, muito provavelmente eu não vou, porque eu tenho a minha, entendeu? Então, se Deus te colocou na sua casa, é porque você tem esse papel. Você tem o papel de ser esse testemunho, essa testemunha de Deus, de Cristo, no lugar onde você está. Não tem como ninguém fazer por você aquilo que só você pode fazer. Não tem como ninguém ser enviado no seu lugar se é só você que está ali. Não tem como. Então é a partir do momento de realmente reconhecer, de assumir essa responsabilidade, assumir esse papel de mudar o cenário. Mudar o cenário onde nós somos colocados. E esse cenário pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer contexto onde você está, onde você se encontra. Eu dei um exemplo aqui de onde eu estava lá em São Paulo. Uma casa onde que tinha tudo para ser só promiscuidade, só coisa de maluco mesmo, tipo, todo mundo longe das esposas, todo mundo longe das famílias, podia fazer o que quisesse. São Paulo é gigantesco, podia fazer a besteira que fosse. Todo mundo podia fazer. Cabia a mim eu manter quem eu fui criado para ser. E entender que Deus me colocou ali por um motivo. Teve algumas circunstâncias que eu tive que me posicionar. Poxa, a galera queria fazer farra. Eu falei, enquanto eu estiver aqui, não. Graças a Deus não tive nenhum problema com isso. Mas quando a gente sabe se posicionar, o cenário muda. Tem que mudar. Não é uma opção de mudar, tem que mudar. Talvez mude em intensidades diferentes. Talvez mude em intensidades que você não era exatamente isso que você queria. Eu sei que vocês, talvez jovens, que queriam que todos os seus pais, seus irmãos, viessem para a igreja de uma hora para outra, e conhecessem a Jesus e experimentassem as mesmas coisas que vocês estão experimentando. Com certeza esse é o desejo de vocês. Talvez pais que têm aqui seus filhos perdidos, têm seus filhos vivendo no mundo, distantes do Senhor, e vocês sabem o quanto eles estão sofrendo. Eu sei que o nosso desejo é que as coisas mudem de uma hora para outra, mas a gente nunca sabe o impacto que um pequeno testemunho vai ter na vida dessas pessoas. Então, se Deus nos plantou onde nós estamos, é ali que nós temos que fazer alguma coisa. É ali que nós temos que fazer diferença. Ninguém pode trocar de lugar para fazer diferença no lugar do outro. Então, cabe a você, na sua intimidade com o Senhor, buscando ao Senhor, buscando a Deus, pedir estratégias, pedir direções ao Senhor, para que as coisas mudem. Olha quanto tempo José teve que esperar para ver a reviravolta na vida da família dele. Olha quanto tempo ele teve que esperar para se reconciliar com seus irmãos. Esse é um detalhe extremamente importante, o tempo. Cara, nem tudo é no nosso tempo. Nem tudo do jeito que a gente imagina. Nem tudo é. Mas quem sabe se provar no tempo, experimenta as promessas que o Senhor tem. Inclusive, eu deixo aqui um conselho. Você que está recente na igreja, você que é jovem, adolescente, ou pode ser de mais idade, mas acabou de chegar na igreja, acabou de conhecer toda essa experiência de viver como igreja, eu te aconselho muito a procurar pessoas, conversar com pessoas que são mais maduras na fé. Conversar para você ouvir, mesmo para você ouvir experiências, porque muito provavelmente o que você está passando é uma coisa que você vai passar, essa pessoa já passou. Temos muitas pessoas aqui que têm muitos e muitos anos de carreira na fé, de vida com Deus. Então, com certeza, o tempo, se essas pessoas que foram provadas e superaram o tempo, estão aqui até hoje, são com certeza exemplos.
de alguma forma, pelo menos de perseverança são, se ainda estão aqui. Do resto eu não posso garantir. Mas eu aconselho a todos que são novos na fé a conversar com alguém que já é mais antigo ou mais maduro, porque essa forma de se provar no tempo também diz muita coisa. Diz muita coisa. José se provou no tempo, mesmo com todo o tempo que já tinha passado. Ele ainda assim perseverou sendo quem ele foi criado para ser. Ele ainda assim perseverou se mantendo firme naquilo que ele acreditava. E ainda assim também se reconciliou com seus irmãos, se reconciliou com sua família, foi ferramenta de Deus para salvar toda a sua família. Amém? Amém. Queria convidar vocês para ficar de pé, nós já vamos encerrar. Eu perguntei no início, quantos aqui já eram reconciliados com o Senhor. A maioria levantou a mão, muito bom por isso, feliz. A gente nunca pode perder uma oportunidade de se posicionar diante do Senhor e de se reconciliar com Ele mais uma vez. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje, não vou te convidar a vir até aqui, mas eu quero te convidar a você fechar os seus olhos agora. Eu ainda vou orar para a gente encerrar daqui a pouco, mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos e você sondasse o seu coração agora. Você olhasse para dentro de você, pedisse a Deus para sondar também o seu coração em todos os lados. E se tem algum sentimento ruim dentro do seu coração, para que Ele tire isso de você de uma forma geral, mas que durante esse momento você peça a Deus para ter essa graça de não só se reconciliar mais uma vez com Ele, mas de ser também uma ferramenta, assim como José foi, para livrar os seus irmãos. Feche seus olhos. Ore você no seu lugar agora. Tudo que Deus faz tem um propósito. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo que não seja fácil de entender, mesmo que não seja fácil de enxergar nos detalhes, toda e qualquer coisa, seja luta, provação ou momentos de alegria e de sucesso que você já viveu na sua vida, foram para você chegar até aqui e se tornar uma ferramenta para que outras pessoas possam viver a mesma coisa. Senhor, nós oramos para que nessa noite o Senhor tire de nós todo o sentimento de vingança, todo egoísmo, todo egocentrismo. Oramos, Senhor, para que a nossa vida seja sempre centrada no Senhor, que possamos enxergar a vida, enxergar o mundo com os olhos da Tua Palavra, possamos enxergar, Senhor, tudo aquilo que acontece com as nossas vidas de forma que sejam ferramentas para nós mudarmos outras pessoas, transformarmos outras vidas. Queremos ser, Jesus, aquilo que a Tua Palavra nos ensina a ser, testemunhas do Senhor. Nós sabemos o que o Senhor já fez em nós, sabemos aquilo que o Senhor já fez através das nossas vidas e queremos ser ferramentas para fazer ainda mais. Oramos, Pai, para que o Senhor nos mostre, abra os nossos olhos, nos traga, Senhor, a compreensão de por que o Senhor nos enviou, para onde estamos hoje. Abra os nossos olhos, abra, Senhor, as nossas visões, abra, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos corações, para termos sensibilidade de ouvir a Tua voz, viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor, nós cremos que devemos sempre ofertar ao Senhor os nossos tesouros, nossos talentos, nosso tempo,
o nosso templo, que é o nosso próprio corpo, tudo aquilo que nós temos é seu. Nos ensina também, Senhor, colocar diante do Senhor as nossas tribulações, as nossas tentações, os desafios que vivemos, para que não seja tempo perdido, mas sim aproveitado, para que outros não passem aquilo que passamos, ou para que outros sejam libertos daquilo que já fomos libertos no passado. Oramos, Senhor, para sermos canais de cura, como o Senhor já nos curou, canais de libertação, porque o Senhor já nos libertou, e canais de salvação, porque o Senhor já nos salvou. Essa é a nossa oração, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.